Uau, um lance brilhante. Uma abertura forte que vai direto ao ponto e tem várias continuações legais. Criar boas oportunidades de ataque, começando com uma abertura desequilibrada. Desenvolvendo o cavalo em direção ao centro, nesta variação da defesa siciliana. D6 abre a diagonal do bispo de casas claras e evita que as brancas empurrem o peão para E5 depois que as pretas jogarem CF6. D4 oferece trocar o peão de D pelo de C, abrindo mão de um peão central por peças mais ativas. C captura D4 das negras 2 peões centrais contra um peão central das brancas. Cavalo captura D4, recupera o peão e ativa o cavalo em troca de ter um peão central contra os 2 peões centrais do preto. CF6 desenvolve o cavalo em direção ao centro e ataca o peão não defendido em E4. CC3 defende o peão de E4 e começa a desenvolver na ala da dama. CC6 ataca o cavalo em D4 e apoia a casa E5. Bispo G5 ataca imediatamente o cavalo em F6 e prepara uma possibilidade do roque grande. E6 defende a casa D5 e permite o desenvolvimento do bispo de casas escuras para E7. DD2 apoia o bispo em G5 e prepara o roque grande. Bispo E7 desenvolve o bispo, descrava o cavalo em F6 e prepara o roque. O roque grande tira o rei do centro, ativa a torre e busca iniciar um ataque pela ala do rei. Cavalo captura D4, captura o cavalo poderoso das brancas em D4 e obriga as brancas a recapturar em D4 com a rainha. D captura D4, recaptura o cavalo e centraliza a dama. O roque tira o rei do centro e ativa a torre, iniciando uma tempestade de peões. Mover o bispo dá às pretas mais flexibilidade no meio-jogo. Que precisão! Um dos melhores lances. Isso cria uma cadeia de peões, peões ligados que formam uma estrutura sólida. O bispo é expulso por um peão e agora precisa sair ou será capturado. Ignorando a ameaça ao bispo, um lance difícil de ver. A melhor opção era conectar torres. Isto deixa o adversário jogar um lance impressionante, ignorando a ameaça sobre o bispo. Ignorando a ameaça ao bispo, um lance difícil de ver. Isso ataca uma dama, ganhando um tempo quando ela se mover. Este evita um perigo evidente. Isto permite o cavalo controlar mais casas. Ignorando a ameaça ao bispo, um lance difícil de ver. As torres agora podem ver uma a outra, permitindo-lhes oferecer defesa mútua. Ignorando a ameaça ao bispo, um lance difícil de ver. Isto ameaça ganhar taticamente um peão. Ignorando a ameaça ao bispo, um lance difícil de ver. Não é o ideal, o bispo assume uma posição passiva. Ignorando a ameaça ao bispo, um lance difícil de ver. O bispo das pretas foi movido para uma casa com maior atividade e controle. Ignorando a ameaça ao bispo, um lance difícil de ver. Nessa casa, o bispo não está tão ativo quanto antes. Bem no alvo. Esta é uma troca igual. Agora as pretas não podem impedir as brancas de ganharem um peão, se fizerem os lances corretos. Uma recaptura clara. Esta é a maneira de ganhar um peão. O lance correto para a segurança. Esse peão estava de graça. Isto ameaça forçar eventual checkmate. Este evita um perigo evidente. Esta é a tua opção mais forte. Isto ameaça expulsar um cavalo. Este é o único lance bom. As brancas mantêm o ímpeto, avançando os peões. Que precisão! Após todas as capturas, esta é uma troca igual. Recaptura. Este peão passado é um forte trunfo para as brancas. Isto deixa o adversário eventualmente ganhar material. A dama foi sacrificada. Um lance brilhante. Este ganha material. Isto previne que o adversário possa forçar eventual checkmate. Sacrificar o cavalo era a ideia correta. Este ganha material. Isto deixa uma torre sem defensores. Ignorando a ameaça à dama, um lance difícil de ver. Isto bloqueia o ataque numa torre que poderia ter sido capturada. Este continua uma ameaça de checkmate. Uma recaptura clara. Este continua no caminho do checkmate. Uma recaptura natural. Este continua uma ameaça de checkmate. Bem no alvo. Este continua no caminho do checkmate. Isto remove uma dama que colocou o rei em xeque. E a partida acabou.